Meu nome é Amanda, e talvez o que eu tenha a dizer hoje pareça uma loucura para muita gente. Afinal, quem em sã consciência poderia imaginar que eu, a irmã mais nova e sempre a boa moça da família, pudesse me envolver com o noivo da minha própria irmã? Aquele homem que um dia foi meu, que eu amei em silêncio, que eu sonhei em ter ao meu lado para sempre, acabou se tornando o noivo dela. E não pense que foi algo passageiro, um deslize, uma fraqueza momentânea. Não, foi um relacionamento que durou meses, que me consumiu, que me machucou tanto quanto a traição dela me doeu. Eu não escolhi ser amante dele, mas de alguma forma o destino me arrastou para essa situação que parecia não ter saída. Eu cresci em uma casa cheia de amor e brigas, onde sempre fui vista como a irmã exemplar, a mais sensata, a que devia preservar a paz entre todos. Minha irmã mais velha, Juliana, sempre teve um espírito mais livre, mais rebelde, e talvez por isso, para os nossos pais, ela fosse a problema da família. Sempre me cobrei para ser o oposto dela, para ser o apoio que os nossos pais tanto queriam. Eu trabalhava duro, estudava, cuidava da casa, fazia o que estivesse ao meu alcance para ser digna do respeito e do carinho da minha família. Foi na faculdade que conheci Henrique. Ele não era um rapaz dos meus círculos habituais, nem aquele tipo que se notava de longe. Era tímido, discreto, mas havia nele uma luz, um calor que me atraía. Ele também parecia me notar de uma forma que ninguém mais havia feito antes. Começamos a conversar, primeiro sobre coisas banais, depois sobre sonhos, medos, planos. Eu estava encantada. Tudo parecia conspirar para que aquela fosse a minha história de amor perfeita. Mas a vida tem suas surpresas cruéis. Quando Henri apresentou Juliana à família, algo dentro de mim se quebrou em silêncio. Eu sentia uma mistura de dor e raiva, como se tivesse sido traída por algo que eu mesma nem sabia que possuía. Juliana Parucha seduziu-o com sua ousadia como sujeito livre e provocador. E ele, que antes olhava para mim com ternura, agora mal disfarçava a atração pela minha irmã. Eu tentei lutar, jurei a mim mesma que não iria perder aquele homem. Mas a minha irmã era uma força da natureza, e ele parecia incapaz de resistir. Depois que eles começaram a namorar, tudo mudou. Eu me vi sozinha, com um coração em pedaços, mas também com uma raiva crescente que me corroía por dentro. Foi nesse momento que Henrique voltou a me procurar, em segredo, pedindo para que nos víssemos. A verdade é que ele nunca deixou de me querer, mesmo depois de se entregar a minha Herman. E eu, numa mistura confusa de amor, ódio e vingança, aceitei. Os encontros eram escondidos, às vezes em lugares públicos, outras vezes em quartos alugados, onde ninguém pudesse nos encontrar. Era um amor proibido, perigoso, e por isso mesmo, ainda mais intenso. Eu sabia que estava me destruindo, que estava me afundando em um poço sem fundo. Mas era como se aquele pouco de atenção e carinho que ele me dava fosse a única coisa que me mantivesse viva. Era minha maneira de me vingar da minha irmã, de mostrar a ela que, mesmo roubada, eu ainda tinha poder sobre ele. A convivência familiar ficou insuportável. Minha mãe desconfiava de alguma coisa. O olhar de Juliana para mim era cheio de desprezo e raiva contida. Meu pai, sempre um homem de poucas palavras, parecia se fechar cada vez mais para mim. Eu vivia um pesadelo que não sabia como acabar. E o casamento se aproximava como um fantasma prestes a me esmagar. Durante os preparativos, Henrique e eu continuávamos nossos encontros, cada vez mais arriscados. E eu sentia que estava caminhando para um desastre inevitável. Mas no fundo, eu não queria terminar. Mesmo sabendo que aquilo poderia destruir minha família para sempre, eu estava dividida entre o amor que ainda sentia por ele, o ódio pela minha irmã e o medo de perder tudo. Cada dia era uma batalha interna, e a cada instante eu me perguntava: até onde eu iria para ter o homem que eu amava, mesmo que isso significasse ser a amante do noivo da minha própria irmã? Acordar todos os dias, sabendo que o homem que o amava estava prestes a se casar com minha própria irmã, era um peso quase insuportável. Eu tentava me convencer de que deveria me afastar, esquecer Henrique e reconstruir minha vida, mas o coração
Teimoso, como sempre, não obedecia às razões. Em silêncio, eu chorava no meu quarto, apertando nas mãos fotografias antigas dele e minhas. Momentos felizes que um dia havíamos compartilhado, como se tentar agarrar aquelas memórias pudesse me manter inteira. A Juliana parecia mais radiante a cada dia. Ela tinha aquele brilho que eu sempre invejei, a capacidade de fazer tudo parecer leve, mesmo quando nada era, e o pior de tudo era saber que ela nunca demonstrou um pingo de remorso por ter me roubado o homem que eu amava. Ao contrário, ela parecia se alimentar da minha dor, me humilhava com olhares frios e indiretas disfarçadas. Eu sentia que não existia lugar para mim naquela família, que eu havia sido jogada para o lado, descartada como uma peça velha e quebrada. No trabalho, Henrique era um sonho distante. A rotina se tornou um mecanismo de defesa, para não pensar demais no que me consumia. Mas ele não se afastava, às vezes em um almoço rápido. Ele me chamava para conversar e, entre olhares furtivos e palavras sussurradas, reafirmava que nosso amor não tinha acabado. Eu queria acreditar, mas a realidade era cruel demais. Ele estava com a minha irmã agora, e isso significava que o meu lugar estava longe do seu coração, mesmo que ele tentasse me enganar. Eu precisava de alguém em quem confiar, mas não tinha. Minha melhor amiga, Lara, sabia da situação, mas evitava me. Ainda assim, seu olhar preocupado me mostrava que eu estava caminhando para um abismo. As noites eram as piores, quando o silêncio da casa amplificava minha solidão e minhas dúvidas. Que eu era para Henrique, um refúgio, um erro, um pecado escondido. Em uma dessas noites difíceis, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era Henri, dizendo que precisava me ver, que havia algo importante para me contar. Meu coração acelerou, misto de esperança e medo. Aceitei o convite. Mesmo sabendo que poderia ser o começo do fim, nos encontramos em um café quase vazio. Num canto, discreto, ele parecia nervoso, diferente daquele homem confiante que eu conhecia. Sentou-se e pegou minhas mãos, olhando profundamente nos meus olhos. Eu não posso mais mentir para você, Amanda, disse ele. Eu amo você. Sempre amei. Mas também amo a Juliana. Estou preso em um lugar que não queria estar, e não sei como sair. Eu engoli o choro e tentei compreender o que aquilo significava. Amá-lo era uma tortura, porque ele estava dividido entre duas mulheres que eram parte da minha vida, duas mulheres que deveriam ser irmãs, não rivais. Por que você faz isso comigo? Perguntei, a voz trêmula. Porque eu sou um homem fraco, estou cheio de medo. Medo de perder as duas, medo de me perder. Eu não sei o que fazer, Amanda. Aquele momento foi um divisor de águas para mim. Eu poderia ter me afastado, poderia ter terminado tudo ali mesmo, mas não consegui. A dor da perda ainda era maior do que o medo do futuro. Nos dias seguintes, nosso relacionamento clandestino ficou mais intenso. E eu sabia que estávamos caminhando para um desastre. Eu me sentia presa em uma teia de mentiras, a cada passo. Poderia ser o último, mas o que me mantinha era a esperança de que um dia Henrique me escolheria. Que tudo aquilo teria um sentido enquanto isso. A vida seguia no casamento que se aproximava, com convidados, flores, vestidos e um cenário que parecia uma mentira diante do caos que eu vivia por dentro. Eu me perguntava se no dia da cerimônia eu conseguiria sorrir e fingir que tudo estava bem, ou se a verdade explodiria e destruiria tudo. Essa história, a minha história, era feita de amores proibidos, traições silenciosas e uma vontade enorme de ser feliz, mesmo que o preço fosse alto demais. Não saia sem deixar seu like, ele ajuda muito o canal a crescer. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes que me consumiam lentamente. Cada manhã eu acordava com um nó na garganta, sabendo que a mentira em que vivíamos estava prestes a desmoronar a qualquer momento, e eu tentava me concentrar no trabalho, em minhas responsabilidades, mas a mente estava sempre dividida entre a imagem da minha irmã radiante, preparando o casamento, e os momentos roubados com Henrique, longe dos olhos de todos. Era como viver duas vidas simultâneas, uma que eu precisava mostrar ao mundo e outra que me destruía por dentro.
O telefone vibrava constantemente, com mensagens dele que misturavam promessas e desesperos, segredos e juras. Às vezes, eu me pegava pensando se o amor que sentíamos realmente valia o preço que estávamos pagando. Talvez fosse só uma paixão doentia, um refúgio para nossas inseguranças, mas era real, dolorosa e impossível de ignorar. Eu queria gritar para o mundo inteiro que ele era meu, que aquela aliança que ele colocaria no dedo da minha irmã não tinha significado nenhum para mim. Mas a verdade era que eu estava sozinha nessa luta, e isso me deixava vulnerável, fraca. Juliana continuava sua vida como se nada estivesse acontecendo, sorridente, conquistando todos com seu charme e energia contagiante. Eu a via em jantares, de família, em reuniões com amigos, sempre rodeada de elogios e atenção. Eu me perguntava como ela conseguia ser tão cruel, como podia sorrir enquanto destruía a mim e a tudo o que eu acreditava. A nossa mãe parecia cega para o que acontecia entre Henrique e eu, ou talvez preferisse fingir que não via para preservar a paz familiar. Meu pai se limitava a lançar olhares vazios e evitar conversas, como se não quisesse se envolver. Uma noite, após um encontro clandestino com Henrique, voltei para casa arrasada. O quarto parecia menor, sufocante, e o silêncio me esmagava. Eu estava exausta de lutar contra os sentimentos, de tentar esconder a verdade de todos. Peguei o celular para mandar uma mensagem para Lara, minha amiga que sempre esteve ao meu lado, mesmo sem entender completamente o que eu vivia. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de desespero. Não sei mais quem eu sou, Lara. Estou me perdendo nesse jogo sujo e não sei se vou conseguir sair. Ela respondeu rápido, com carinho e preocupação. Amanda, você precisa pensar em bivoca, ninguém merece viver essa dor. Assim, você é muito mais do que essa situação. Mas o que fazer quando o amor e a dor se confundem tanto que não há saída? Eu não sabia. Naquele momento, decidi que precisava conversar seriamente com Henrique, definir nosso futuro, entender se aquilo tudo valia a pena. Marcamos de nos encontrar no parque perto de casa, um lugar neutro onde pudéssemos falar sem pressa. Ele chegou com o rosto cansado, os olhos cheios de sombras que denunciavam as noites mal dormidas. Sentamos em um banco e eu comecei a falar: Henrique, eu não aguento mais viver assim. Essa mentira está me matando. Você tem que escolher, eu ou ela. Ele suspirou fundo, segurando minha mão com força. Eu queria que fosse simples, Amanda, mas o coração não funciona assim. Eu te amo, eu amo a Juliana, não sei como separar isso. Eu senti um nó na garganta, a tristeza invadindo cada pedaço do meu corpo. Você não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo e esperar que nenhuma se machuque. Isso é impossível. A conversa terminou com um silêncio pesado, a sensação de que algo estava prestes a explodir. Eu sabia que a qualquer momento a verdade poderia vir à tona, e quando isso acontecesse nada seria igual nos dias que se seguiram. Tentei me preparar para o pior. O casamento estava marcado para dali a algumas semanas, e a ansiedade me consumia. Eu precisava decidir se ficaria para assistir aquela união que me destruía, ou se partiria, antes que tudo se transformasse em pó. Mas o destino tinha planos diferentes para mim. Em um desses encontros secretos, Henrique me confidenciou um segredo que mudaria tudo para sempre. Ele havia descoberto algo sobre a Juliana. Algo que poderia destruir não só o casamento, mas toda a nossa família. Ele hesitou, como se o peso da revelação fosse grande demais para carregar sozinho. Eu não sei se devo contar, Amanda, mas você tem direito a saber. Eu não posso mais viver nessa mentira. Meu coração disparou, a esperança se misturando ao medo. O que ele sabia? Que segredo Juliana escondia? E o que isso significaria para nós? Eu sabia que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E que aquela história proibida que vivíamos não seria mais a mesma depois daquela confissão. Os dias que sucederam àquela revelação foram os mais angustiantes da minha vida. Eu não conseguia pensar em outra coisa senão no segredo que Henrique me confiara. Um peso invisível, que parecia apertar meu peito a cada instante. O que poderia ser tão grave
a ponto de ameaçar o casamento da minha irmã? E por que ele hesitava tanto em me contar? Essas perguntas rodavam incessantemente na minha mente, como uma tormenta sem fim. Enquanto isso, a rotina na casa dos nossos pais continuava a mesma, com uma fachada de normalidade que me irritava profundamente. Minha mãe, sempre tão preocupada com aparências, organizava tudo para o grande dia, sem perceber, ou fingindo não perceber menos a tensão que crescia entre mim, Juliana e Henrique. Meu pai permanecia distante, evitando qualquer confronto. E eu me sentia cada vez mais isolada, como uma estrangeira na própria família. Na tentativa de aliviar a pressão, decidi sair para caminhar e clarear a cabeça. O parque que escolhi era o mesmo onde havia me encontrado com Henrique recentemente, um lugar que guardava tantas memórias conflitantes. Cada passo era pesado, cada respiração difícil, enquanto eu tentava encontrar forças para encarar o que estava por vir. Foi durante essa caminhada que recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina que eu não reconhecia me chamou pelo nome e disse que precisava falar comigo urgentemente. A surpresa e o medo me tomaram, mas a curiosidade falou mais alto, e eu aceitei o encontro. Marcamos de nos ver em um café discreto, longe dos olhos curiosos. Quando cheguei, a mulher já estava me esperando, com um olhar sério e uma expressão que indicava que não se tratava de uma conversa trivial. Ela se apresentou como Daniela, uma amiga de Juliana, e me disse que sabia da minha relação com Henrique. Confessei que aquilo me deixou em choque, mas não consegui evitar o aperto no peito ao ouvir as palavras dela. Juliana não é quem você pensa que ela é, Amanda. Ela esconde muitas coisas. E Henrique está se envolvendo em algo muito maior do que imagina. Fiquei sem reação, tentando processar tudo aquilo. Daniela contou que Juliana tinha passado por situações complicadas nos últimos anos, envolvendo segredos que poderiam destruir a reputação da família. Mas não era só isso. Havia também ameaças, chantagens e um passado sombrio que ninguém queria revelar. Enquanto ela falava, eu percebia que a imagem da minha irmã, tão perfeita aos olhos de todos, começava a se desfazer diante dos meus olhos. Aquela mulher cheia de sorrisos e charme escondia um lado obscuro que eu jamais poderia imaginar. Saí do café, com a cabeça fervendo de pensamentos, confusa e assustada. O que fazer com essa informação? Contar para Henrique, confrontar Juliana, ou manter tudo escondido, esperando que as coisas se resolvessem sozinhas? Eu sabia que aquele segredo podia mudar tudo, inclusive o futuro que eu imaginava para mim. E, para Henrique, o casamento estava cada vez mais perto, e a pressão para fingir que tudo estava bem se tornava insuportável. Naquela noite, tive uma conversa decisiva com o Henrique. Ele confirmou que sabia de algumas dessas coisas, mas não queria envolver ninguém, principalmente eu. Eu o pressionei, exigindo respostas, querendo entender o que estava acontecendo de verdade. Ele me olhou nos olhos e disse: Amanda, eu não posso perder você, mas também não posso abrir mão do que já foi prometido. Estou preso em um jogo que não escolhi jogar. Senti meu coração partir em 1000 pedaços. Estávamos presos, ambos vítimas das circunstâncias, do amor e das mentiras que nos cercavam. Enquanto o relógio corria, eu sabia que precisava tomar uma decisão: continuar vivendo aquela mentira que me destruía ou enfrentar a realidade, custasse o que custasse. Aproximei-me do espelho, olhei para o meu reflexo e me perguntei: quem sou eu de verdade? O irmã trader, a amante desesperada? Ou eu, uma mulher capaz de recomeçar, mesmo que o preço fosse a perda de tudo o que eu conhecia? O caminho à frente era incerto, cheio de dores e escolhas difíceis, mas eu sabia que não podia mais fugir. O segredo de Juliana estava prestes a explodir, e quando isso acontecesse, nada seria igual para nenhum de nós. Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de histórias reais e intensas. A semana que antecedeu o casamento foi uma verdadeira tempestade. Eu me sentia à deriva, presa em um turbilhão de emoções que me deixavam exausta e sem fôlego. A cada passo que dava, a sombra do segredo
de Juliana e da minha relação clandestina com Henrique pairava sobre mim como uma nuvem negra prestes a desabar. Eu tentava fingir normalidade para minha família, mas por dentro, tudo estava prestes a explodir. No trabalho, eu mal conseguia concentrar. Meus pensamentos estavam ocupados pelo que Daniela havia me contado e pelas confissões de Henrique. A sensação de estar envolvida em algo muito maior do que eu imaginava me consumia, mas eu sabia que não podia desistir agora. E eu preciso me preparar para o momento em que toda essa farsa iria acabar uma noite. Enquanto organizava os detalhes finais para o casamento, recebi uma ligação inesperada. Era Henrique, com a voz carregada de tensão. Amanda, precisamos falar. É urgente. Marquei um encontro em um lugar isolado, longe de tudo e de todos. Quando nos encontramos, ele parecia mais nervoso do que nunca, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eu não aguento mais viver assim, escondendo tudo. Não é justo para ninguém, ele disse, segurando minha mão com força. Eu concordei, sabendo que estávamos próximos de um ponto sem volta. Desci de Moscou e, assim que o casamento terminasse, faríamos uma escolha definitiva sobre o nosso futuro. Até lá, continuaríamos na clandestinidade, vivendo um amor proibido e perigoso. Mas eu não poderia me preparar para o que aconteceria naquela mesma noite, enquanto eu tentava dormir. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e do outro lado da linha, uma voz fria e ameaçadora falou: "Se você não parar de se envolver com Henrique, vai se arrepender amargamente." Meu coração disparou. Era um aviso claro de que alguém sabia demais. Alguém que não queria que essa história continuasse. Os dias seguintes foram um jogo de gato e rato. Mensagens anônimas, encontros furtivos e uma sensação constante de que eu estava sendo observada. Eu não sabia em quem confiar, e isso me deixava vulnerável. Minha irmã, Juliana, parecia alheia a tudo, imersa nos preparativos e na expectativa do grand idea. Eu desejava que ela não fosse tão feliz, que sentisse pelo menos um pouco da dor que eu carregava. No dia do casamento, eu me arrumei com um nó no estômago. O vestido que escolhi era simples, mas eu sabia que ninguém ali suspeitava do que realmente estava acontecendo por trás dos sorrisos e brindes. A cerimônia começou, e eu assisti, presa em silêncio, enquanto Henrique e Juliana trocavam votos que deveriam ser para sempre, mas que para mim representavam o fim de tudo. Depois da festa, enquanto todos celebravam, Henrique e eu nos encontramos. Secretamente, uma última vez, ele me disse que não podia mais viver naquela mentira, que precisava fazer uma escolha definitiva. Eu te amo, Amanda, mas também amo Juliana. Preciso descobrir o que realmente quero antes que seja tarde demais. E eu sabia que aquela seria a nossa última noite juntos. O amanhecer traria decisões dolorosas, mas inevitáveis, quando o sol nasceu. Eu estava sozinha, com o coração partido e uma sensação de que tudo havia mudado para sempre. A história que vivi, entre amor, traição e segredos, havia chegado a um ponto decisivo. E eu sabia que, independente do que acontecesse, eu nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes ao casamento foram um silêncio ensurdecedor para mim. A casa que antes parecia cheia de vida e esperança, agora era um lugar de sombras e lembranças dolorosas. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida, invisível e esquecida. As palavras de Henrique ecoavam na minha mente, uma mistura amarga de amor e incerteza que me corroía por dentro. Ele havia escolhido ficar com Juliana naquele momento, mas algo me dizia que aquela escolha não seria para sempre. Cada olhar da minha irmã agora era uma faca que eu mal conseguia suportar. Ela parecia triunfante, dona de tudo que um dia fora meu, e eu, invisível, lutava para encontrar algum sentido no caos em que me encontrava. A família inteira parecia ter se alinhado ao lado dela, como se eu fosse a culpada por tudo aquilo, a intrusa que ousou desafiar a ordem natural das coisas. Tentei me refugiar no trabalho, mergulhar em tarefas para ocupar a mente e afastar a dor. Mas era inútil. Tudo me lembrava Henrique e a vida que eu poderia ter tido se as coisas fossem diferentes. Cada lugar que visitava
Cada musical que ouvia trazia à tona lembranças que eu queria esquecer, mas que insistiam em me assombrar. Minha melhor amiga, Lara, foi a única que esteve ao meu lado durante aqueles dias sombrios. Ela me escutava chorar, me ajudava a levantar e me dava força para continuar. Mesmo quando eu sentia que não tinha mais forças, suas palavras eram como um bálsamo para minha alma ferida. Você é muito mais do que essa dor, Amanda. Não deixe que eles te façam acreditar o contrário. Eu queria acreditar, queria encontrar uma saída para aquele labirinto de sentimentos que me consumia, mas a realidade era dura demais. Juliana não iria desistir facilmente do que conquistara, e Henrique parecia cada vez mais distante, preso em um compromisso que não era o nosso. Uma noite, enquanto tentava dormir, recebi uma mensagem inesperada. Era de Henrique. Amanda, preciso falar com você. Há algo que você precisa saber. Meu coração disparou. O que ele poderia querer agora? Após tudo o que havia acontecido, ainda havia segredos escondidos entre nós. Marcamos um encontro no mesmo parque, onde tantas vezes havíamos compartilhado momentos que eu gostaria de esquecer. Quando ele chegou, o olhar cansado denunciava que ele carregava um peso enorme. Eu não queria que fosse assim, começou ele, mas você merece a verdade. Ele respirou fundo e continuou. Juliana não é apenas a mulher que você conhece. Há um passado que ela esconde, um segredo que sei, Viara e Tona, pode destruir tudo. Eu descobri que ela está envolvida em algo que ninguém jamais imaginaria. Algo que pode mudar completamente nossa família. Eu me senti traída, confusa e assustada. Como minha irmã, a pessoa que eu mais deveria confiar, poderia esconder algo tão grave. E o que isso significava para o nosso futuro? Henrique continuou. Eu tentei protegê-la, mas não posso mais mentir para você. Preciso que saiba tudo, mesmo que doa. Ele me entregou uma pasta com documentos, fotos e mensagens que comprovavam o que ele dizia. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar a magnitude daquela revelação. Nos dias que se seguiram, comecei a investigar por conta própria. Descobri que Juliana havia se envolvido com pessoas perigosas, pessoas que agora ameaçavam a estabilidade da nossa família. Ela não era apenas a irmã encantadora que todos conheciam. Havia um lado sombrio que poucos viam. Eu me vi diante de um dilema devastador: revelar a verdade e destruir a família, ou manter o silêncio e continuar vivendo uma mentira que me destruía. Enquanto isso, Inky e eu tentávamos reconstruir o que restava do nosso amor. Mas a sombra da traição e dos segredos era grande. Eu sabia que não podia confiar completamente nele, assim como ele não podia confiar em mim. A situação se complicou ainda mais quando nossa mãe descobriu parte da verdade. A reação dela foi explosiva, dividindo a família e causando uma série de confrontos que deixaram marcas profundas. Eu, Amanda, que um dia sonhei em ter uma família unida e feliz, agora estava no centro de uma tempestade que ameaçava tudo o que eu conhecia, e no meio desse caos, eu precisei encontrar forças para me levantar e lutar por mim mesma, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas do passado e a traição da minha própria irmã. Comente aqui o que você faria se estivesse no meu lugar. Quero muito saber sua opinião. O confronto com a minha mãe foi inevitável e devastador. Ela, que sempre foi o alicerce da nossa família, agora se via dividida entre o amor por Juliana e a dor da verdade que eu carregava. Quando ela descobriu parte do que acontecia, seu mundo desabou junto com o meu. Em uma noite tensa, eu a encontrei sozinha na sala de estar, os olhos marejados e a voz trêmula. Amanda, você precisa entender que tudo isso é complicado. Juliana é sua irmã, e nós precisamos manter a família unida menos. Ela disse, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Mas como ficar calada quando tudo está desmoronando? Eu respondi com firmeza, segurando as lágrimas que queriam cair. Mãe, a verdade não pode ser escondida para sempre. Se fingirmos que não vemos o que está acontecendo, só vamos nos destruir ainda mais. Eu não quero perder vocês, mas não posso continuar vivendo nessa mentira. Ela me olhou, seu rosto cheio de dor.
como se carregasse o peso de todas as nossas desgraças. Foi um momento de silêncio pesado, onde as palavras pareciam insuficientes para curar as feridas abertas. Enquanto isso, Juliana continuava com sua vida de aparências, mas eu sabia que por dentro, ela também sofria. Eu queria entender o que havia levado a esconder tantos segredos, a tomar decisões que destruíram a nossa família. Talvez fosse medo, talvez egoísmo, talvez uma mistura dos dois. Num desses dias, decidi procurar Daniela novamente. Ela tinha sido a primeira a me alertar sobre os perigos que rondavam Juliana, e eu precisava de mais informações para enfrentar o que viesse pela frente. No encontro, Daniela me entregou mais provas e detalhes sobre o passado obscuro da minha irmã. Ela me contou sobre dívidas, ameaças e escolhas erradas que Juliana havia feito, muitas vezes para proteger a si mesma, mas que acabaram arrastando todos ao seu redor para o abismo. Eu estava entre a revolta e a tristeza, tentando digerir tudo aquilo enquanto tentava manter a compostura diante da minha família. Henrique, apesar do tudo, continuava sendo meu porto seguro. Ainda que nossa relação estivesse marcada por desconfiança e medo, ele também carregava o fardo da escolha que precisava fazer entre mim e Juliana. Um dilema que parecia não ter solução. Em uma conversa sincera, ele me disse: Amanda, eu quero te proteger, mas às vezes sinto que estou afundando em um mar de mentiras. Eu não sei se conseguirei salvar o que resta de nós. Suas palavras me doeram, mas também me fizeram perceber que eu precisava ser forte, não só por mim, mas por tudo que já vivemos. Enquanto isso, os preparativos para o casamento foram cancelados abruptamente depois que Juliana desapareceu por alguns dias. A família entrou em pânico e as suspeitas começaram a crescer. A verdade estava cada vez mais perto de vir à tona, e eu me preparava para o que viesse. Em meio a esse caos, uma coisa ficou clara para mim. Eu não podia mais ser a vítima silenciosa dessa história. Eu precisava lutar pelo meu lugar, pela minha verdade e pelo direito de ser feliz, mesmo que isso significasse romper laços e enfrentar o julgamento de todos. A dor, a traição e os segredos haviam marcado minha vida de uma forma profunda. Mas eu sabia que ainda havia uma chance de recomeçar, de encontrar a paz que tanto buscava. E assim, entre lágrimas e sussurros, continuei minha luta, determinada a escrever meu próprio final para essa história, que parecia não ter mais esperança. Depois do desaparecimento de Juliana, a casa virou um campo de batalha silencioso. Meu pai mal conseguia esconder a preocupação que se transformava em raiva contida. E minha mãe, embora ainda tentasse manter a compostura, não era mais a mesma mulher forte que eu conhecia. Eu me sentia sozinha, como se tivesse que carregar, sozinha, o peso de tudo o que estava acontecendo. Os dias se arrastavam entre ligações para a polícia, buscas frustradas e olhares acusatórios que começavam a recair sobre mim. Muitos suspeitavam que eu sabia mais do que dizia, que minha relação secreta com Henrique era parte de algo maior e mais sombrio. Essa sensação de estar sendo julgada por todos era sufocante, e eu começava a questionar se haveria algum lugar no mundo onde eu pudesse ser aceita. No meio desse caos, recebi uma visita inesperada. Daniela apareceu em minha casa, trazendo notícias que mexeria ainda mais com meu coração já fragilizado. Ela tinha descoberto onde Juliana estava, mas a verdade sobre o seu paradeiro era mais assustadora do que eu poderia imaginar. Juliana estava envolvida em um esquema perigoso, cercada por pessoas que queriam dinheiro, poder e controle. Ela havia fugido para tentar escapar dessas ameaças, mas isso a deixava ainda mais vulnerável. Daniela me entregou uma carta que Juliana havia escrito, onde ela se desculpava por todas as dores que causou e implorava por perdão. Enquanto lia aquelas palavras, senti um turbilhão de emoções: raiva, tristeza, compaixão e uma vontade imensa de entender tudo o que a havia levado a tomar aquele caminho. Eu sabia que o reencontro seria inevitável, mas também que ele não seria fácil. Nesse meio tempo, Henrique tentou se reaproximar, mas a distância que o casamento e os segredos criaram entre nós parecia intransponível. Ele me dizia que ainda me amava, mas eu já não sabia mais
se podia acreditar nas palavras dele. Tudo o que tínhamos vivido havia sido marcado por traições, mentiras e escolhas dolorosas. Minha amiga Lara continuava sendo meu alicerce, oferecendo apoio incondicional, enquanto eu lutava para juntar os pedaços da minha vida despedaçada. Em uma conversa profunda, ela me lembrou da importância de cuidar de mim mesma, de me colocar em primeiro lugar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi procurar Juliana, não para confrontá-la, mas para entender, para tentar encontrar um caminho de cura para nós duas. Queria acreditar que, apesar do tudo, ainda havia uma chance de reconstruir nossa relação e nossa família. Reencontro foi marcado por lágrimas e palavras difíceis. Juliana estava fragilizada, arrependida e com medo do futuro. Eu, por minha vez, estava cansada, machucada, mas também aberta a perdoar e ser perdoada durante horas. Conversamos sobre nossos erros, nossas dores e nossos sonhos. Foi um momento de vulnerabilidade que nos aproximou, mostrando que, apesar das feridas, ainda havia amor entre nós. Ao sair daquele encontro, senti uma leveza que há muito tempo não experimentava. Sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios, mas também cheio de possibilidades de recomeço. Henrique ainda fazia parte da equação complicada das nossas vidas, mas eu comecei a entender que minha felicidade não poderia depender dele ou das decisões da minha irmã. Eu precisava encontrar força dentro de mim, e foi isso que comecei a fazer. Passo a passo, o futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que poderia escolher o meu próprio destino, sem medo ou vergonha. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Depois daquele encontro com Juliana, algo mudou dentro de mim. Eu não podia negar que ainda havia mágoa e desconfiança, mas também reconhecia a importância daquele momento para nossa relação e para o futuro da nossa família. Era o primeiro passo para uma reconstrução que, eu sabia, não seria fácil, mas era necessária. Aquele diálogo abriu uma brecha para que a verdade, que antes estava escondida nas sombras, começasse a emergir com força. Nos dias seguintes, comecei a perceber que o caminho para a cura seria longo e árduo. A convivência com Juliana ainda era tensa, cheia de olhares carregados e palavras por dizer. Ela tentava se redimir, mas eu via em seus olhos o peso do que havia feito e a dificuldade de encontrar seu próprio perdão. Ninguém sai ileso de uma traição, e a nossa era profunda, enraizada em anos de segredos e escolhas erradas. Henrique, por sua vez, continuava presente em minha vida, embora de forma conturbada. Ele lutava com seus próprios sentimentos, dividido entre o passado que tivemos e o presente que ele tentava manter com Juliana. Cada encontro entre nós era uma mistura de saudade, esperança e frustração. Eu não sabia se poderia confiar novamente nele, mas também não conseguia, simplesmente, apagá-lo da minha vida. Nosso amor proibido ainda pulsava em algum lugar. Mesmo depois de tudo, eu me vi obrigada a refletir sobre o que realmente queria para o meu futuro. A dor que carregava, as mentiras que tive que viver, tudo isso me ensinou uma lição importante. A felicidade não pode estar nas mãos de outra pessoa. Eu precisava me libertar dessa dependência emocional e buscar o meu próprio caminho. Foi nesse momento que decidi investir em mim mesma. Voltei a estudar, me dediquei ao trabalho com mais afinco e busquei novas amizades e experiências que me ajudassem a reencontrar a mulher forte que eu sempre fui. Mesmo que estivesse perdida por um tempo, a jornada não era fácil, e a cada passo surgiam dúvidas e inseguranças, mas eu estava determinada a não deixar o passado definir quem eu era. A família, claro, ainda sentia os efeitos daquela tempestade. Reuniões se tornaram mais raras, as conversas mais cautelosas, e o clima, muitas vezes carregado. Havia quem me culpasse pela situação, quem não aceitasse as escolhas que fiz, mas também quem tentasse entender e apoiar minha busca por paz. Juliana, apesar de sua própria luta, começou a se abrir mais, compartilhando seus erros e medos, e mostrando um lado mais humano, longe da imagem perfeita que sempre projetou. Foi um processo difícil para ambas,
mas aos poucos fomos construindo uma nova relação, baseada em respeito e, acima do tudo, no desejo sincero de não nos destruirmos mais. Quanto a Henrique, nossa relação ganhou um novo contorno. Não éramos mais amantes clandestinos, mas duas pessoas que, apesar das circunstâncias, se importavam profundamente uma com a outra. Decidimos juntos que o melhor para nós era seguir caminhos separados, pelo menos por enquanto. O amor que sentíamos não podia mais ser a razão de tanta dor e sofrimento. Eu sabia que ainda havia cicatrizes profundas, que a jornada para a recuperação emocional seria longa, mas pela primeira vez, sentia que tinha o controle da minha vida, que podia escolher ser feliz por mim mesma, sem depender de ninguém. E assim, com passos firmes, comecei a escrever um novo capítulo da minha história, uma história de superação, perdão e recomeço, onde eu finalmente poderia ser protagonista da minha própria vida. O tempo foi meu maior aliado para curar as feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Cada dia que passava, eu sentia um pouco mais de força, um pouco mais de vontade de deixar o passado para trás e construir um futuro que fosse realmente meu. A jornada não foi linear. Havia dias em que a tristeza me consumia, em que a saudade apertava o peito e as dúvidas voltavam com força. Mas eu aprendi a lidar com essas emoções, a acolhê-las sem deixar que me dominassem. No meio desse processo, a relação com minha irmã Juliana também mudou profundamente. Não posso dizer que tudo ficou perfeito, ou que esquecemos o que aconteceu, porque algumas coisas marcam para sempre, mas conseguimos encontrar um novo jeito de conviver, com respeito às nossas diferenças e um esforço sincero para não repetir os erros do passado. O perdão, ainda que difícil, tornou-se um passo essencial para a nossa paz. Quanto a Henrique, nosso capítulo foi encerrado de forma definitiva. Eu sabia que Amelo não era mais saudável para mim, nem para ele, e aceitar essa realidade foi um ato de coragem. Nós nos despedimos com lágrimas e palavras sinceras, reconhecendo que, apesar do amor que tivemos, cada um precisava seguir seu próprio caminho para ser feliz. Nesse novo momento da minha vida, descobri uma mulher mais forte, mais consciente do seu valor e dos seus limites. Comecei a investir em sonhos antigos, que estavam esquecidos. Fiz planos que só dependiam de mim. E finalmente, senti que poderia respirar livremente. A experiência que vivi, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou que nem tudo na vida depende das pessoas que amamos, mas sim da força que encontramos dentro de nós mesmas para superar os desafios. Hoje, olhando para trás, vejo uma Amanda transformada, uma mulher que chorou, sofreu e foi traída, mas que não se deixou vencer, que mesmo no meio do caos encontrou luz e esperança. E é essa mulher que sigo sendo. To-dos os Daesh, pronta para enfrentar o que vier, sabendo que a verdadeira felicidade começa quando nos libertamos das prisões que o passado tenta nos impor. E agora, não perca tempo, menos clique no botão de inscrever-se e venha fazer parte dessa jornada comigo.